Olá, muito bom dia. Relógio virando para 11 horas da manhã e já estamos ao vivo para aquele encontro que te trazemos prestação de serviço, reportagem, a agenda do Legislativo e a entrevista da semana. Hoje o nosso assunto é direito do consumidor. Você sabe para que serve o PROCON e em que situações ele atua? A gente vai falar sobre esse órgão que aqui no município realizou mais de 25 mil atendimentos só no primeiro semestre deste ano. A semana está começando com céu encoberto em Porto Alegre, faz 17 graus na capital dos gaúchos e o Câmara Agora está no ar. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto. Começo agradecendo a ti pela tua companhia nesse início de semana, que estamos retornando às atividades legislativas nesse retorno aí do recesso parlamentar. A Câmara parou de funcionar por 2 semanas, somente nas atividades dos parlamentares, mas os setores administrativos seguiram funcionando normalmente aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre. Bora começar então vendo como é que está o tempo nesse momento aqui na capital, com imagens ao vivo de Porto Alegre, que a gente vê a câmera que fica posicionada, que piscou bem rapidinho aqui pra gente na chegada a Porto Alegre pela Avenida Castelo Branco. Agora sim, a gente confere aqui as imagens ao vivo, a gente vê que o trânsito está bem tranquilo nos dois sentidos, tanto para quem chega quanto para quem sai da capital gaúcha nesta segunda-feira. A gente vê também que o tempo está bastante encoberto. No cantinho da imagem dá para ver aqui o Guaíba também, que apresentou uma redução, ainda bem, em comparação aos últimos dias aqui em Porto Alegre. O nível está baixando aí, a última medição aponta que já está fora da cota de alerta, como esteve na última sexta-feira, né, que a gente acompanhou, que passou de 2,50 metros, já está baixando, já não está apresentando mais nenhum perigo aqui na capital. Inclusive, falando do Guaíba e de mobilidade urbana, o funcionamento do catamarã voltou ao normal nesta segunda-feira. Ele tinha sido interrompido nos primeiros e últimos horários do dia, justamente porque o Guaíba apresentava muito grande quantidade de entulho. A gente falou sobre isso na sexta-feira, não acontece em Porto Alegre, a operação aí da embarcação que faz o trajeto de Porto Alegre para Guaíba e vice-versa, voltou ao normal nesta segunda-feira. E analisando as imagens do tempo que a gente estava conferindo ali, o céu está bastante encoberto. E agora a gente vai conferir dia a dia como é que o tempo vai se comportar aqui nessa semana. Hoje não tem previsão de chuva aqui na capital, a máxima vai a 23 graus em Porto Alegre. A gente vê que nesse momento o céu está encoberto, 16 graus de temperatura na capital dos gaúchos. Pulando para terça-feira, a gente observa que o tempo ainda permanece com bastante nebulosidade, sem previsão de chuva, e os termômetros vão subindo um pouquinho aí ao longo dos dias, já vai dando aquela sensação de um pouquinho mais de abafamento, lembrando que ainda estamos no inverno. A máxima amanhã em Porto Alegre é de 24 graus. Na quarta-feira, a gente tem a perspectiva do retorno da chuva aqui para Porto Alegre. A gente vai ter uma área de instabilidade, uma frente fria que vai se formar e vai cruzar o Rio Grande do Sul. A chuva deve voltar na quarta-feira no período mais entre a tarde e a noite, e antes dela chegar, esquenta já, 26 graus a máxima na capital, já trazendo aí o prenúncio do retorno da chuva. O que se espera da chuva nessa semana é que ela não atinja grandes volumes aqui em Porto Alegre. Na hora que ela voltar, pode ter um pouco mais de vento, algumas trovoadas, mas não se fala em tempestades, não se fala em algum perigo maior aqui para a capital. A chuva permanece na quinta-feira com a máxima de 24 graus, a mínima é de 17, não faz tanto frio, mas essa temperatura depois da passagem da chuva, ela já reduz um pouquinho mais aqui em Porto Alegre, como a gente confere na sexta-feira. Olha só, a máxima já para em 19 graus, já vai refrescando, com muita nebulosidade e ainda perspectiva de chuva. A temperatura varia pouco ao longo do dia. E vamos ver se aparece aqui o sábado, para a gente ver se tem a previsão para o final de semana. O sábado já tem a chuva já vai embora e os termômetros já reduzem bastante depois da passagem da chuva, com mínima de 11 graus aí no começo do final de semana aqui em Porto Alegre. Bom, e como eu disse, terminou a calmaria aqui na Câmara. Logo mais às 2 da tarde tem sessão plenária e o movimento volta a crescer aqui na Casa do Povo. Os vereadores marcam presença no plenário Otávio Rocha para aí voltarem a decidir os futuros de Porto Alegre. Ao vivo a gente conversa com o Clayton Fortunato para saber se esse retorno aí já vai ser mais agitado ou ainda mais calmo. O que se projeta para essa segunda-feira, para esse retorno de atividades? Clayton, bom dia. Olá, muito bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois bem, né? Hoje, então, retomamos as atividades parlamentares aqui no plenário Otávio Rocha, fim do recesso, como frisasse bem aqui na abertura. E hoje nós temos uma expectativa de um debate assim mais ampliado aqui no plenário, né? Não temos a ordem do dia, aliás,
antes do recesso, né, já foi um acerto entre as bancadas de que no período eleitoral não haveria votação de projetos nas segundas-feiras. Essa atividade, a votação de propostas, se concentraria nas quartas-feiras. Então, deve seguir com esse ritmo até o final do período eleitoral. Hoje também não há uma previsão de comemorações ou felicitações aqui às entidades que fazem aniversário, ou Tribuna Popular, que é quando as entidades vêm aqui ao plenário para divulgar o seu trabalho. Então, hoje, a expectativa é de um debate um pouco mais amplo, um pouco mais livre aí por parte dos parlamentares, a partir das 14 horas. E a nossa proposta, né, na volta aqui do recesso, é conversar com os parlamentares, ali, fazer aquele bate-bola antes de iniciar a sessão, para justamente projetar como é que deve ser este segundo semestre aqui no Parlamento Municipal. Lembrando, né, Gui, que o primeiro foi bem movimentado, em especial com a votação da proposta do plano diretor da cidade, né? Isso dominou os debates aí de forma mais ampla e, inclusive, a gente fez, antes de iniciar o recesso, né, um balanço com os parlamentares, falando justamente sobre isso, né, fazendo uma avaliação do que foi mais importante nestes primeiros 6 meses do ano e, evidentemente, né, o plano diretor foi o mais citado, com críticas, com elogios, mas, enfim, o projeto foi aprovado e agora está nesse processo, nesse trâmite aí da prefeitura, né, colocá-lo em prática. É isso, Gui. Na semana segue por aí, então, com atividades, né? Voltamos também com as atividades parlamentares nas comissões. Então, voltamos a uma semana normal do ponto de vista legislativo aqui na casa, tá? Só para finalizar minha participação, Gui, aqui bem na entrada do plenário Otávio Rocha, um pouquinho mais à direita para quem está chegando, então justamente em frente ao Salão Adel Carvalho, nós temos uma feira que vai estar aqui no saguão aqui nesta semana, que é das mulheres que transformam. Essa feira vai de 3 ou de hoje a 5, ao dia 5, né? No saguão aqui do Salão Adel Carvalho. O evento destaca o empreendedorismo feminino, artesanato e a geração de renda. Então, quem vier por aqui do público em geral para acompanhar a sessão, pode caminhar um pouquinho mais para frente ali no saguão do Salão Adel Carvalho, que vai ter esta feira por ali. Também mais uma opção, né? Além, é claro, né, das diversas atividades culturais com a exposição de arte, de quadros, de fotos que temos aqui no plenário rotineiramente, na Casa do Povo, né? Obrigado, Gui. Seguimos aqui acompanhando a movimentação. Hoje temos o vivo aí, então, da sessão a partir das 14 horas. Convido a todos que sigam ligados aí na TV Câmara. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu ia me esquecer, Gui, mas também em termos de novidade, né? Nós estreamos um programa novo, que é o Infância Protegida. Vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 8 da noite. Confira lá, tá bem legal também. É isso, eu já estava na ponta da língua para te puxar esse gancho desse programa novo que a gente tem aqui na Câmara Municipal, mas o Clayton já bem trouxe para a gente, aí temos esse novo programa Infância Protegida, que trata aí sobre os cuidados que a gente deve ter aí com as nossas crianças e como agir aí em caso que seja necessário. Clayton Fortunato é o apresentador desse programa, tá feito aí o convite para acompanhar todos esses detalhes do nosso novo programa que vai ao ar nas noites de sexta-feira. Clayton, obrigado pelas informações, bom começo de semana. Um abraço, Gui, bom retorno aí com agora, né, também. É isso aí, obrigado. E olha só, a partir de hoje temos caras novas aqui na TV Câmara. Temos novos integrantes na nossa equipe de reportagem. E 2 deles vocês vão conhecer aqui no Câmara Agora. Uma dessas novidades chega agora para conversar conosco e nos trazer a agenda da semana com tudo que está programado de atividades no Palácio Aloysio Filho. José Zanandréia, bom dia, bem-vindo. Olá, Guilherme, bom dia a você, bom dia a todos. A semana inicia hoje já com sessão ordinária a partir das 2 horas da tarde no plenário Otávio Rocha. E, é claro, com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara. E as comissões regressam nesta terça-feira após um período de recesso que durou 15 dias. A partir das 10 horas da manhã, a Comissão de Economia e Finanças vai tratar sobre serviços de saúde e educação no bairro Lajeado. Este encontro ocorre na sala 302. Também às 10 horas da manhã, melhor dizendo, os integrantes da Comissão de Saúde se reúnem para dar prosseguimento à pauta que acompanha o processo de terceirização da atenção básica municipal.
no plenário Ana Terra, este encontro das 10 horas da manhã. Já a Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação realiza a partir das 7 horas da noite reunião para apresentar aos moradores do bairro Guarujá o plano emergencial do DEMAI, que trata sobre enchentes e também inundações. Este encontro ocorre no CTG Roda de Chimarrão. Ainda na terça-feira, a partir das 7 horas da noite, a audiência pública vai debater a lei complementar, ou melhor dizendo, o projeto de lei complementar que altera a legislação sobre o Conselho Municipal do Idoso, neste caso de modo online, mas também com transmissão, cobertura da TV Câmara. Na quarta-feira, temos mais uma sessão ordinária a partir das 2 horas da tarde e ainda está prevista a realização na quinta-feira de uma sessão solene que vai homenagear a Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a entrega do troféu Câmara Municipal. Também é bom sempre lembrar que durante a semana o Palácio Aloísio Filho está aberto ao público para a visitação de exposições artísticas e culturais, sempre com entrada franca, um modo do porto-alegrense poder apreciar a arte. É isso, Guilherme. Então, as principais atividades para esta semana de regresso, após o período de recesso parlamentar, repleto de atividades legislativas. Volto contigo no estúdio. É isso aí, muito obrigado, Zé, pelas informações. Bom começo de semana para você. Trago também informação de uma atualização que tivemos de uma outra reunião de comissão que vamos ter amanhã, que é a Comissão de Educação, que vai tratar aí sobre o cenário do handebol e os benefícios sociais para Porto Alegre no período da tarde, às 2 horas, na sala 301. E a gente confere agora também a programação da TV Câmara. De segunda a sexta, temos programas no período da noite com os temas da atualidade. Lá da nossa redação, quem conversa conosco é a Paola Marcon. Oi, Paola, bom dia. Oi, Guilherme, bom dia para ti. Antes de passar a agenda completa para os nossos telespectadores, eu trago aqui um destaque da nossa programação. Hoje à noite, a partir das 8 horas, tem o Porto Alegre em Debate e nesta edição eu recebo especialistas para falar sobre a ecoansiedade, os transtornos mentais causados por catástrofes climáticas. Logo em seguida, a partir das 9h30 da noite, o jornalista Clayton Fortunato te espera no Jornal da Câmara. Lembrando que o JC vai ao ar segunda, quarta e sexta-feira, sempre a partir das 9h30 da noite. Já no TV Entrevista dessa semana, a jornalista Vanessa Schmidt conversa com Leandro Nunes sobre terapia assistida por animais. E na quarta-feira, também às 8 horas da noite, inicia uma nova série no Trajetórias, que vai contar histórias de atores e atrizes gaúchos. A primeira convidada é a atriz Débora Finocchiaro. E na quinta-feira tem Página 2, a partir das 8 horas da noite. Já na sexta-feira, a partir das 3 horas da tarde, tem o Acontece em Porto Alegre ao vivo com Clayton Fortunato, sempre com reportagens especiais e entradas ao vivo sobre tudo o que está acontecendo aqui na capital dos gaúchos. E no mesmo dia, a partir das 8 horas da noite, tem o Infância Protegida. Para o segundo programa, o convidado especial é o juiz Charles Maciel Bittencourt, coordenador da CIG-RS. E é claro, você pode conferir toda a programação da TV Câmara no nosso YouTube. Gui, um bom dia de trabalho pra gente, um bom dia e uma ótima semana para vocês que nos assistem. E eu me despeço por aqui. Hoje é o meu último dia na TV Câmara e eu deixo um abraço para todos os meus colegas e para nossa audiência que nos acompanha diariamente aqui pela TV. Foi um prazer estar com vocês. E até a próxima. Continuem assistindo à programação da TV Câmara. Ô, Paola, tudo de bom para ti, muito sucesso na nova caminhada e muito obrigado pelas informações. E olha só, outra novidade aqui no Câmara Agora é a participação do time da comunicação do Legislativo, nos trazendo os principais destaques do que está no site do Parlamento e também nas redes sociais aqui da Câmara Municipal. Gabriele Camargo chega agora para conversar com a gente. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda. Olá, Gui, bom dia para ti e para todos que nos assistem. A partir de hoje, eu vou estar aqui da redação da Comunicação Social, onde nós trabalhamos juntos com a equipe da Rádio Câmara para levar as informações do Legislativo aos porto-alegrenses. Nós estamos voltando hoje do recesso parlamentar, então eu vou destacar alguns dos posts das nossas redes sociais que tiveram maior repercussão durante esse período.
Começando com a nossa parceria TV e Redes, em que todos os cortes que nós fazemos a partir do material produzido por vocês está dando um resultado melhor que o esperado. A reportagem que explicou o funcionamento dos alertas da Defesa Civil ficou em alta e com muito engajamento da população. Outro destaque foi o post do projeto de lei Política Municipal Vila Digna, que entrou em tramitação. Esse projeto é do vereador Professor Vitorino, do MDB, e tem como objetivos promover a melhoria das condições de mobilidade, acessibilidade, segurança, saúde pública, drenagem urbana e qualidade de vida da população nessas localidades. Nós aproveitamos o recesso parlamentar para nos dedicar em levar informação para a população através de conteúdo nas redes sociais. E bom, agora que nós entendemos o que funciona, o ritmo só vai aumentar. Então já convido vocês a nos acompanharem pelas redes também. Por enquanto é isso, mas lembrando aqui quem nos assiste que todas as informações do que acontece aqui na Câmara Municipal podem ser conferidas no site que aparece na tela. Por lá também é possível ouvir a Rádio Câmara 24 horas por dia. Volto contigo no estúdio, Gui, e na próxima segunda-feira eu tô de volta. Já tô te esperando aqui. Que baita estreia, hein, Gabi? Obrigado pelas informações. Ótima semana para você. E agora a gente fala de informações de utilidade pública. A semana sempre começa com muitas novidades aqui na capital e com muitas informações também aí para quem precisa se organizar aqui na capital dos gaúchos. Quem chega agora para nos trazer mais informações é um outro dos nossos novos repórteres que chega aqui para conversar com a gente. Bom dia, Elian Salazar, bem-vindo. Bom dia, Guilherme, e a todos que nos acompanham. O Brasil vai sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027 e Porto Alegre será uma cidade-sede. Em razão disso, a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Feminina realizará no dia 14 de agosto o seminário As Mulheres em Campo. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura de Porto Alegre. O objetivo é capacitar os professores e incentivar a valorização do futebol feminino desde a infância. A programação será realizada em 2 locais. Pela manhã, na FGF, a Federação Gaúcha de Futebol, e à tarde, na Escola de Educação Física, na URGS. E sobre economia, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, o FGTS deve distribuir quase 860 milhões de reais aos trabalhadores gaúchos até o fim de agosto. Fique ligado se você se encaixa. Trabalhadores com saldo em contas ativas ou inativas até 31 de dezembro do ano passado terão direito ao crédito. Isso vai ser proporcional ao valor disponível em cada conta. O depósito será feito automaticamente pela Caixa e a consulta pode ser feita através do aplicativo do FGTS. E segue a Operação Inverno da Prefeitura Porto Alegre, com 2 tendas de atendimento com consultas médicas e disponibilidade para vacinação contra a gripe. As estruturas ampliam a capacidade da rede municipal durante o período de maior procura por atendimento. Uma está no Stock Center, na Avenida Manuel Elias 901, e a outra no Terminal Antônio de Carvalho, na Avenida Bento Gonçalves 6670. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 8 da noite. Volto contigo. Perfeito, Elian. Obrigado pelas informações. Bom começo de semana para ti. E a FIFA abriu o cadastro de interesse para quem quer trabalhar como voluntário na Copa do Mundo Feminina de 2027. A competição vai ser realizada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano. Porto Alegre está entre as 8 cidades sede do torneio. A expectativa é selecionar cerca de 6 mil voluntários para atuar em mais de 30 funções distribuídas em 20 áreas operacionais como mídia, transporte, tecnologia e gestão de competições. Os interessados podem fazer o cadastro prévio na plataforma oficial de voluntários da FIFA e indicar a cidade sede de preferência. Para participar é preciso ter a partir de 18 anos, ser cidadão brasileiro ou estar legalmente autorizado a entrar no país durante a competição. E não é necessário ter experiência anterior. É exigido conhecimento de português ou inglês e outros idiomas vão ser considerados aí um diferencial. Por ser voluntário, o trabalho não vai ter remuneração. Em contrapartida, a FIFA vai oferecer alimentação durante os turnos, uniforme exclusivo e presentes comemorativos aos participantes. E como vimos mais cedo, amanhã já temos aí a reunião das comissões permanentes. O primeiro semestre foi de bastante trabalho nos colegiados. A gente confere na reportagem como foram os primeiros meses de algumas delas.
Seja no turno da manhã ou da tarde, toda terça-feira as salas de reuniões do terceiro andar estiveram bem movimentadas nesta primeira metade do ano. As comissões permanentes realizaram debates que envolveram os mais variados temas de relevância para a população. As comissões permanentes estão previstas no regimento interno da Câmara e têm por funções analisar projetos de lei, emitir pareceres, fiscalizar atos do Poder Executivo e debater demandas das comunidades. Só no primeiro semestre deste ano foram realizadas 70 reuniões. Entre as comissões que promovem reuniões nas terças-feiras de manhã está a de Saúde e Meio Ambiente. Presidida pela vereadora Cláudia Araújo, do PSD, a COSMAN realizou atividades dentro e fora da Câmara. A parlamentar destacou que cada integrante teve liberdade de sugerir temas que foram debatidos na comissão e apontou qual deve ser o tema de retorno das atividades. Então tudo isso para nós é muito importante. Então a gente sempre discute muito projetos pontuais referentes à saúde. A gente teve 2 ou 3 pautas, a gente teve o seminário do meio ambiente que a gente também falou durante o mês de junho, que é o mês do meio ambiente. Durante a primeira sessão nós vamos fazer a fala sobre a questão das terceirizadas da atenção primária da saúde, que é o IAG, que assumiu o Divina e a Santa Casa, que a gente tem problemas de valorização dos servidores, de valores e tudo mais. A Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação também se reúne nas manhãs de terça-feira. O presidente da CUTAB apontou que o colegiado, composto por 6 vereadores, debateu temas que envolvem os percalços enfrentados pelas periferias da cidade, mas principalmente o plano diretor e suas consequências para o município. A periferia da cidade, ela sofre um abandono muito severo. Isso ficou piorado em termos de futuro com o novo plano diretor, porque é um plano diretor verticalizado, que pensa a cidade para cima, em detrimento da cidade para os lados. A questão do saneamento básico, por exemplo. Nós tivemos muitas vezes reclamações de que a água que aparecia para as pessoas, a água potável, né, era de cor estranha e gosto péssimo. Nós tivemos depois decorrências ainda, né, das enchentes, áreas que não foram totalmente recuperadas, como é o caso da Zona Norte, no bairro Sarandi. Já a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude realiza reuniões no período da tarde. Conforme a presidente da ACES, todas as áreas de abrangência da comissão foram contempladas com debates para melhorar os segmentos de atuação. Debate sobre a estruturação da educação municipal, visitamos diversas escolas para conseguir olhar, em loco quais são as dificuldades estruturais, as dificuldades dos professores. Eu acho que a gente está cumprindo muito bem a nossa missão, de melhorar a educação, o esporte, o lazer. Também fizemos questão de trazer as escolas de samba, de trazer alguns jogadores do handebol, do futsal, que participam de programas para crianças em situação de vulnerabilidade, para ver o que nós podemos ajudar. Então a gente tentamos permear todas as áreas que a comissão tem. As comissões permanentes voltam a se reunir no dia 4 de agosto, após o término do recesso parlamentar. Entre janeiro e junho deste ano, o Procon de Porto Alegre realizou mais de 25 mil atendimentos, um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas você sabe para que funciona esse serviço oferecido de graça à população? Vamos entender isso e mais desses números agora com o diretor-geral do Procon da capital, Vambert de Lorenzo, que está aqui no estúdio para conversar conosco. Diretor, muito obrigado pela sua participação, pela presença aqui hoje conosco. Bom, são números aí que chamam a atenção. Gostaria de saber do senhor quais são as principais reclamações, digamos assim, dos cidadãos porto-alegrenses nos atendimentos que foram feitos aí nesse período. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Adoro vir aqui na TV Câmara, me sinto em casa. São anos de parceria. Bom, esses números são significativos, existem números ainda que são mais emblemáticos. A gente subiu 4% no mesmo período do ano passado, porém, nós tivemos um decréscimo de 7% no atendimento eletrônico e um acréscimo de 23% no atendimento presencial. É um dado, mas que a gente interpreta de forma bem intuitiva, bem empírica, digamos assim, pela amostragem que a gente vê lá, que a maioria são de idosos que são vítimas de golpes e que preferem um atendimento
presencial atendimento, se sente mais seguro sendo atendido por uma pessoa. Mas é importante o nosso telespectador saber que o nosso atendimento eletrônico ele é muito eficiente. De que forma que ele pode buscar, a pessoa pode buscar esse atendimento? Se digitar no Google Procon Porto Alegre, já aparece registre sua reclamação. Ele entra, registra a reclamação e imediatamente quando ele envia a reclamação, cai no nosso atendimento eletrônico. É questão de segundos. Entra no atendimento eletrônico e o nosso operador já remete imediatamente para o fornecedor se manifestar sobre aquela reclamação. Nessa primeira fase a gente coloca o reclamante e o reclamado em conversa, numa dialética, e se não chegar com um acordo, a gente tenta harmonizar, aí a gente abre um processo sancionatório, que aí já vai para fiscalização, sujeitar auto de infração e tal. Então, o nosso índice de resolução é mais de 94%. É um órgão performático. Eu tenho dito que é um dos órgãos mais performáticos da Prefeitura de Porto Alegre, em razão desse índice, dessa qualidade no atendimento e nessa rapidez, essa presteza também. Então, tivemos um caso emblemático de um consumidor, totalmente fora da curva, tá? Mas que demonstra isso que eu estou falando. Ele procurou o Procon, porque ele era programador e tinha cortado a internet dele, reclamou no Procon e ele entrou em contato com a gente para dizer que 3 horas depois o fornecedor tinha religado a internet. Porque a gente recebe a reclamação, remete diretamente para o fornecedor, que vai ter um prazo de 10 dias para responder. Então isso depende, por isso que é fora da curva, isso depende muito da boa vontade, do desejo do fornecedor de resolver. Então, no caso diretor, desse, eu vou ele foi lá. só lhe fazer uma interrupçãozinha bem rapidinha, porque a gente está com um problema técnico aqui, a nossa equipe vai consertar rapidamente, a gente está com problema na saída de som aqui do nosso entrevistado, que nós estamos recebendo hoje, o professor Vambert de Lorenzo, que é diretor aí do Procon de Porto Alegre, que está nos trazendo esses esclarecimentos aí a respeito desses números que nós tivemos no primeiro semestre deste ano, com mais de 25 mil atendimentos que foram realizados aqui na capital. O Procon presta serviço de forma gratuita para os cidadãos aqui de Porto Alegre. Ele vai seguir falando com a gente já para nos trazer aí quais são as formas, além da forma digital, da forma presencial, que pode ser feito esse contato aí, que pode se buscar esse serviço aqui em Porto Alegre, que fica aqui no centro da capital. Agora a nossa equipe já fez o concerto. Diretor, o senhor pode retomar então para a gente, por gentileza, então esse caso emblemático que o senhor citou que teve aí? Sim, nós tivemos um caso emblemático, que eu repeti que era totalmente fora da curva, de um programador que reclamou que tinha cortado a internet dele e 3 horas depois ele tinha a internet religada, né? E aí ele nos liga e diz, olha, o Procon resolve. Aí nós pegamos esse bordão, a gente usa sempre esse bordão, o Procon resolve. Então, só que isso é fora da curva porque o fornecedor ele tem 10 dias para responder. Então, quando a gente recebe a mensagem, imediatamente o fornecedor é contactado. Isso demora um pouco mais, e eu estou falando de segundos ou minutos, poucos minutos. Isso demora um pouquinho mais na segunda de manhã em relação ao acúmulo do fim de semana. Mas assim, 15, 20 minutos, quando se abre a mensagem, já se entra em contato com o pessoal na segunda de manhã, tem um fluxo para dar vencimento e consegue resolver e já remeter para os fornecedores. E aí nessa fase, que é a fase de harmonização, nós temos um índice de harmonização de mais de 94%. Então a gente realmente é um órgão performático, eu costumo repetir que é o órgão mais performático da Prefeitura de Porto Alegre, porque a gente entrega muito para o cidadão. O cidadão bate a porta do Procon e recebe de volta. E esses outros aí, 3, alguma coisa por cento, é porque vão para o processo sancionatório. Então, o nosso índice ainda é maior, mas não temos como levantar esse dado com precisão, porque ao abrir o processo sancionatório, que é o processo em que o fornecedor pode estar sujeito à multa, tem muitas conciliações também. Perfeito, a gente tem aí então esses casos aí trazido pelo diretor Vambert, que segue aqui conversando com a gente ainda está com um probleminha, mas a gente já está ajustando aí o áudio do diretor, que agora tem um outro microfone aqui para segurar para a gente. Diretor, muitas dúvidas há para parte da população a respeito, as pessoas podem achar que é a mesma coisa, a questão do Procon e da Defensoria Pública, né? Mas são serviços diferentes que atuam em casos diferentes, isso? O que difere um do outro? Eles podem até atuar no mesmo caso, mas em esferas diferentes, porque o Procon é a esfera administrativa e a Defensoria Pública a esfera judicial. Em ambos há
uma tentativa de conciliação. É verdade que na esfera judicial, em determinados casos, como, por exemplo, queima de aparelhos domésticos, tá? Por queda na luz, precisa do processo administrativo, que senão o juiz vai perguntar, o senhor entrou em contato direto com a companhia? Então, há casos e casos que são de competência de um ou de outro. No caso do PROCON, a gente não faz distinção com a renda. Na Defensoria Pública, sim. Outra coisa que o nosso espectador talvez não saiba é que todo CNPJ é consumidor também. Não só são pessoas físicas. Então, toda vez que uma empresa compra um produto ou um serviço para uso próprio, ela é consumidora. Eu costumo usar assim, um exemplo jocoso, né, hiperbólico, né, exagerado, de uma empresa que vende refrigeradores, mas compra um de outra marca para o seu uso. Enquanto os refrigeradores para revenda não são relação de consumo, aquele que ela comprou para botar no seu escritório e que não funcionou, ela pode ter a defesa do PROCON nos seus interesses. Lembrando que o órgão é um órgão de defesa, então ele tem lado. O lado não é o arbítrio, não é a truculência, mas nós sempre vamos defender os interesses do consumidor. Perfeito. Diretor, o que difere, a partir do momento que a pessoa faz uma denúncia, ou a empresa faz uma denúncia ao PROCON, como é que o PROCON atua a partir disso? Bom, quando uma empresa... Não entendi a pergunta, desculpa. Quando uma pessoa faz Perdão, Isso. Desculpa. É que eu estava com o CNPJ na cabeça. Tá? É que tanto faz ser pessoa física ou jurídica, né? Então, o consumidor, quando ingressa, ele pode ingressar no atendimento presencial e também no eletrônico. Em ambos os casos, a primeira fase é a que a gente chama de fase investigativa, em que se dá os acordos em geral e a harmonização dos interesses. Porque boa parte dos fornecedores veem que vale a pena resolver do que ser sancionado, receber uma multa. Então, às vezes o caso é 200, 300 reais, a multa vai para 5, 6, 10 mil, não se sabe, porque tem vários critérios para aplicar essa dosimetria da multa, né? A reincidência, a capacidade contributiva e vários outros fatores que são levados em consideração ao aplicar a multa. Então, é muito mais interessante para o fornecedor resolver. E, claro, tem aí questões de compliance, de reputação, de marketing. Eu tenho uma palestra que eu tenho dado para o setor produtivo, né, falando sobre a reputação, porque esse direito consumerista, na verdade, ele é um conjunto de boas práticas, que quem se inspira no direito do consumidor tem uma reputação elevada e tem aquela propaganda que é a mais eficiente, que é de boca a boca, que é eficientíssima, né, que é a boa reputação das empresas. Vou dar um exemplo simples, que até é dúvida dos nossos telespectadores. O direito a arrependimento. Boa parte de quem está em casa acha que o direito ao arrependimento se dá em qualquer loja. Isso é falso. Só se dá por compras remotas, quando se compra pela internet, por telefone, né, ou por e-mail, por marketplace, ou na rede social, que agora as redes sociais também estão vendendo, e aí por diante. Quando a pessoa compra por via remota, ele tem 7 dias para se arrepender e não precisa justificar, porque o arrependimento é um conceito emocional. Me arrependi e pronto. E o ônus da devolução é do fornecedor, ele tem que pagar a devolução. Isso não se dá em loja física. Então a pessoa não tem direito à devolução ou à troca na loja física. Mas o que acontece? Em grandes promoções, Natal, Black Friday, Liquida Porto Alegre, quase todas as lojas aceitam devolução, porque é uma boa prática, ela é simpática, ela prende o consumidor. Agora, aperfeiçoando o conceito, a loja não está obrigada desde que não diga que vai trocar, porque ao anunciar que troca, ela se obriga contratualmente. Se ela bota um cartaz ali na vitrine dizendo troca em 30 dias, ou qualquer outra informação dizendo que ela troca aquele produto, ela está se obrigando, se vinculando a uma norma que ela mesma criou, e essa norma tem uma natureza contratual, então ela está obrigada a trocar. Olha aí, então são dicas importantes aí para quem está nos assistindo ficar atento. Diretor Vambert, quais que o senhor elenca que são as principais dificuldades aí que o PROCON tem para conseguir resolver aí os problemas do consumidor? Às vezes o próprio consumidor, né,
que é desinformado, que não sabe como se proteger. Nós temos ali os vulneráveis, né? Em particular os idosos que caem em muitos golpes. Nós vamos instalar muito em breve uma sala de inclusão digital que é para fazer com que eles consigam entrar nos sites do Ministério da Justiça, no .gov, por exemplo, no Proconsumidor, justamente porque eles não têm essa habilidade, que eu acredito, inclusive, que como aumentou o número de golpes contra esses vulneráveis, isso dá esse impacto de 23% no aumento do atendimento presencial em relação ao mesmo período do ano passado, justamente porque esses vulneráveis estão batendo a porta e pedindo socorro. Então, nossa maior dificuldade é a dificuldade de instruir o processo com as informações que o próprio consumidor nos traz, que às vezes não traz informação nenhuma que nos ajude a resolver o problema dele. Então é muito importante juntar nota fiscal, toda a documentação que você tiver, toda a troca de conversa pelo WhatsApp, que tem força contratual também, para que a gente possa lhe atender melhor. Perfeito. Diretor, abre o espaço então para o senhor deixar aí a recomendação para quem está nos assistindo, como é que procura o PROCON, onde que fica, tem e-mail digital, é presencialmente, os horários de funcionamento também. Abre o espaço para o senhor. Você pode recorrer ao PROCON confortavelmente de casa, basta digitar numa chave de busca PROCON Porto Alegre, vai aparecer registre sua reclamação, você registra, junta todos os documentos necessários, quando clica em enviar, ele vai imediatamente para o nosso atendimento eletrônico e imediatamente o fornecedor já é contactado. Ou pode ir na 7 de setembro, 723, que é nosso atendimento presencial, onde fica a sede do PROCON e você vai ser muito bem recebido lá. Perfeito, então. Diretor Vambert de Lorenzo, diretor do PROCON, agradeço a sua participação aqui conosco. O diretor Vambert já é um sócio nosso aqui da TV Câmara, como ele mesmo bem disse. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito bom tê-lo de volta. Desejo um bom trabalho para o senhor e para a sua equipe. Obrigado a vocês também. E parabéns aos novos repórteres e a quem foi também, né? Que tem muito sucesso. É isso aí. Muito obrigado. Uma ótima semana para o senhor. Bom, pessoal, a gente está ficando hoje por aqui. Lembrando que você pode nos acompanhar pelos canais 11.3 da TV Aberta Digital, no 16 da NET. No site da Câmara você fica por dentro de tudo que acontece aqui no Parlamento. E no nosso canal no YouTube você pode rever este e outros programas quantas vezes você quiser. A gente pede desculpas a você que está nos assistindo, mas programa ao vivo é isso. Às vezes dá alguma falha ou outra, mas a gente está aqui para levar a melhor informação e o serviço para você que nos assiste. Para encerrar, deixamos aí um abraço, um beijo carinhoso para Jennifer, nossa produtora aqui da TV Câmara, que esteve de aniversário neste último final de semana. Um grande abraço meu aqui de toda a nossa equipe. Na próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã, sempre ao vivo, a gente está de volta. Até lá!